Sejam muito bem-vindos ao podcast Duas Natálias, o podcast semanal onde a gente se propõe a ter conversas desconfortáveis num ambiente confortável. Só que pro episódio de hoje, a conversa é zero desconfortável. Aliás, é uma das minhas conversas favoritas. Sim. Hoje a gente vai bater um papo sobre o quê? Sobre livros, livraria, essa delícia, né? Já saiu um episódio nosso, há 2 episódios, acredito, atrás, com a Liana Ferraz, né? Que a gente falou muito de literatura e hoje a gente vai continuar esse papo, A gente né? falou sobre escrever e agora a gente vai falar muito sobre ler. Exatamente. Se apresentem pra gente. Assim, primeiro quero agradecer vocês terem topado bater esse papo com a gente. A gente sabe que o tempo de vocês, assim, é uma loucura, né? Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso Obrigada. convite e ter esse papo. Por favor, se apresentem. Por favor, Flá. Eu sou a Flávia, sou artista visual e poeta e trabalho como coordenadora da livraria Megafauna. Estou no mundo do livro há mais de 15 anos. Só, né? Só, Apenas 15 é. anos. Acho que dá pra ter a gente bater esse papo. Beri, e você? Bom, eu sou o Felipe Beirigo, eu sou sócio na Simples, trabalho como livreiro lá também, é só isso que eu faço. Só. Ouve Jorge Versilo. Acho que é importante a gente pontuar que você é fã do Jorge Huge Versilo. fan. E tô desde, sei lá, uns 15 anos também no livro, por aí. E 15, é. a livraria sempre tem uma curiosidade que começou na Moca, não teve isso? A Simples começou na Moca, Olha lá. começou É, na casa do verdade. Beto, ele morava na casa e o primeiro acervo da livraria foram os livros do Beto. Acho que tinha uns 200 livros ali que ele, enfim, a Simples nasce de uma necessidade do Beto de sobreviver, de pagar as contas, porque ele Sim. trabalhava em outra livraria maior, Justo. que, enfim, saiu, não deu certo, e ele fundou a dele. E aí, em dezembro de 2016, no dia 14 exatamente, de dezembro de 2016, Que precisa. ele me chamou para trabalhar 10 dias. Isso faz... Estamos aí! Hoje eu, Depois. eu tô no 3º dia de trabalho. E aí foi. Mas antes disso, eu trabalhei também na Cultura, na Livraria Cultura. Tive a honra de conhecer a Flávia lá. É de lá que a gente legal. conhece. E é isso. 15 anos se passaram, né, Flávia? 15, 16 anos. Eu Você vou entrou contar. quando? Eu entrei em 2008. Eu entrei em 2007, Então dia você 3 de setembro. vai Meu fazer Deus. 16. Nossa, mas que memória é essa? O meu dia foi foi setembro, 19 de setembro de 2008. Gente, eu tô envergonhada já dessa conversa. É, eu sou semana passada eu não sei. Lá daquele ano, lá Que deve dia- fazer uns 3 anos da pandemia. Que dia começou eu... o podcast? Não faço não faço ideia. ideia, não E faço foi ideia esse de- ano. E faz É. 4 meses, tipo, não É sei. que eu acho que a gente trabalha muito com prazo de livro de cliente, aí você fica muito, Não obcecado por Não, Não, datas. mas vocês são bom de cabeça Sim, mesmo, porque eu trabalho é. com prazo, sou advogada. E não Claro, tenho claro. essa memória aí de vocês, não. Mas não. pergunta do que eu tô lendo o nome do personagem. Exatamente. Vamos É, começar, tipo de então. memória. Vamos falar disso. Eu vou Boa. contar uma curiosidade pra vocês, que talvez não seja uma curiosidade pra ninguém, mas é uma coisa que eu acho muito interessante. E como podcast Duas Natálias, acho que vai das nossas curiosidades de vida. Eu não sabia ler, mas eu tenho uma irmã que são 5 anos mais velha que eu, a Tati. E ela já lia bastante. Então, ela lia bastante pra mim. Minha mãe também sempre cultivou bastante na gente esse hábito da leitura. O que eu fazia? Eu decorava, então, tanto das histórias. E aí, quando alguém chegava na minha casa, eu falava, você quer que eu leia pra você? E eu pegava o livro, assim, super, né? Mas era um migué. O Miguel, total, não sabia ler. Cabeça. É muito Exatamente. bonitinho quando as crianças fazem Mas isso. é uma É graça. demais. Eu era essa criança que queria decorar, que decorava os livros, as histórias. E aí queria contar pra todo mundo, porque meu maior sonho, quando criança, era saber ler. Eu achava que, de fato, ia mudar a minha vida na hora que eu soubesse ler. E, de fato, E muda mudou, mesmo, mudou né? a minha Muda vida. mesmo. Ter esse contato com a leitura, eu acho muito curioso. Às vezes as pessoas me falam, eu não gosto de ler. Eu fico pensando, meu Deus, mas como que vive alguém que não gosta de ler? E aí eu tenho uma teoria, eu quero que vocês me ajudem a saber se eu tô maluca ou se é verdade. As pessoas não gostam de ler porque foram introduzidas a leituras de uma maneira rude, talvez? Ou pode existir não gosto de ler? Ou só começou a ler coisa errada? Tipo assim, começou pelo lugar errado. Pô, ótimas perguntas. Acho que todas elas, mas... Eu acho que o negócio de gosto de ler é que, pelo menos onde eu moro, onde eu nasci, leitura era uma coisa que não era pra gente. Então, você coloca a leitura num lugar muito alto e não coloca como diversão. Aí, a leitura não tá na gama de coisas divertidas que eu faço. Eu jogo bola, eu ando de bicicleta, eu jogo videogame. Agora, ler não. Ler é um negócio pra escola, um negócio super... Já tá em outro degrauzinho, assim. Tanto que eu sempre brinco. Ler tem que ser uma coisa divertida igual você ver um filme. Pra mim é a mesma Sim, coisa. pra mim também. E é Se a eu paro mesma pra dinâmica. ler, tem que ser diversão, assim, diversão. Entretenimento. Leitura é entretenimento, não é?
Você pode ler para faculdade, pode ler coisas acadêmicas, mas, no geral, eu acho a leitura devia sair do pedestal e voltar para ser uma coisa divertida. Sim. Porque antes da E TV as pessoas acessível, liam, né? né? Sim. Antes da TV as pessoas liam. É, muito mais, O que você né, fazia antes de ter TV e inclusive. internet? Além de jogar bola, andar de bicicleta, você lia. Não, Flá, você acha que você matou, assim. E quando você para e pensa, e a gente fala sobre leitura, a gente tá falando de leitura de livros, né? Sim. Mas quando você aprende a ler, sei lá, que seja um outdoor, você já tá lendo de alguma maneira. Você tem que ler o nome da rua, você tem que ler o endereço que te passam para você chegar em tal lugar. Enfim, de alguma maneira você tá praticando o hábito de leitura, principalmente nessa fase, né? Que você decora para poder contar para alguém. Você fala de como a leitura é introduzida na vida da pessoa, cruzando com a Flávia, com o que a Flávia falou, que tem um momento que parece chato, que você tá ali na escola e alguém manda você ler Os Sertões, você fala, putz, Tranquilinho. tranquilinho, é muito difícil de ler e, pô, beleza, é importante ler um clássico, a discussão não é essa. Mas acho que isso também é um ponto, porque se você já encara a leitura como não sendo legal, e aí você lê esse Sertão aqui pra mim, de boa, É porque de fato. você é uma criancinha lá, brincando. Aí, de repente, você tem que ir pra escola, ser encarcerado, porque a escola é isso. É isso, já dizia Foucault, né? Você tá Já sendo dizia encarcerado Foucault. na escola. E aí, que na escola que vão te apresentar o livro. Aí, quando você entra na escola e tem que ler isso aqui, você fala, não Pra quero. passar numa prova, Você já né? não quer ir pra É. escola. Mas você não quer ir pra escola. Não, Você não é uma quer. criança que tava lá soltinha no quintal. De repente, você vai ficar essas horas todas lá. E vai ter que fazer o que aquelas pessoas mandam. Horrível, Por isso que tem que né? ser anterior, assim. O gosto pela leitura tem que ser anterior. Sim. Com coisas anteriores à escola. Eu acho que a introdução à leitura não deveria ser um papel da escola. Mas A escola Acaba ajuda, sendo. né? De alguma maneira ali, né? Mantém. seria uma coisa para manter a leitura, assim. Mas como a gente é uma sociedade que não lê muito, Não. então fica a cargo da escola. É. Por isso que eu acho que talvez tenha esse pedestal da leitura, porque você tem que estar numa instituição para começar a ler um livro, sabe? Tipo, Sim, e a gente tá vivendo, né, um período em que tá tendo uma queda dos adolescentes lendo cada vez menos, né? Cada vez menos, assim, não sei, já vi algumas pesquisas, não sei dizer exatamente o quê, mas cada vez mais depois do celular, né, depois da internet, as redes sociais, agora a gente ainda tem inteligência artificial, né, que antes, às vezes, você ainda tem que ir no livro, no Google, às vezes você nem vai mais, né, mas eu acho isso triste, eu fico preocupada, assim, né, com os adolescentes, principalmente, com as crianças, com os adolescentes, porque a gente vê que hoje ler, como vocês estão falando, entrou no lugar do chato, e assim, você vai ler um livro, você é você vai ler um livro teórico, às vezes é mais denso, às vezes é mais chato. Você vai ler um livro de romance, um livro, enfim, de história. Nossa, sensacional, né? Você vai se envolvendo naquilo. Tem uns livros que são uns novelões maravilhosos, né? Sim, Você fica ali, meu mas é Deus, isso, eu a preciso graça saber. é essa, né? E as pessoas não se permitem, às vezes tá ficando para os adolescentes no lugar do chato, né? Eu vejo que tem um movimento, às vezes, no TikTok, de incentivar a leitura. Então, muitos falam, legal, né? Muitos até adolescentes, livros ali mais de jovem mesmo, mas é o que eu lia lá, Crepúsculo, quando era adolescente. Ele Harry Mas Potter, foi Essas exatamente. coisas, mas maravilhoso, introduz né? a leitura, né? O que a Flávia falou de o livro estar num pedestal resolve a questão, que é isso. Eu acho que um dos melhores exemplos é um defeito de cor, Nossa, a Que a gente Port- citou ele no episódio passado. que a Portela Aham. adaptou. Sim. E essa foi uma coisa que eu vi na livraria. Esse livro foi lançado em 2 edições. Uma simples Uhum. e uma edição especial, que era uma em comemoração, aniversário do livro. com os desenhos da Rosana Paulina. É Exatamente. maravilhosa essa edição, eu não tenho. Uma edição custava R$ 99,90 e a outra R$ 199,90 por aí. Depois do carnaval, eu tinha, juro pra você, eu tinha 30 exemplares do de R$ 199,90 e eu vendi todos. E aí você fala, bom, é um livro de R$ 200, de 1000 páginas, É. e eu vendi 30, tipo, de um dia pro outro. Então, realmente, o livro tá num lugar muito errado, né? Porque quando ele aparece só na maior festa do mundo, né? Sim. E as pessoas falam, Quero mais disso. eu quero mais disso. E Sim. é uma conta muito simples, né? Não é fácil, sei lá, eu acho que não, né? Eu nunca fiz novela na vida, mas eu acho que não deve ser tão difícil fazer uma novela sobre livro. Sim, não acho. Não, já teve, Já né? é. Mas, tipo, foi com... Lembra do Bufão, que ele ficava lendo os livros? Mas Na ele era novela um da livreiro Carminha. meio, tipo, estudei, não mexo em caixa, né? Eu não lembro dessa Não, novela. Não, é a novela que o Bufão era jogador de futebol, da Carminha. Avenida Brasil, a maior Ele novela. começou a ler uns livros na novela, ele lia, Ah, porque ele eu aposentou lembro, do futebol, ele ficava... E aí viralizou, tipo, Madame Bovary, as pessoas comprando os Primo Basílio, É porque ele isso, lia né? os clássicos, assim, na novela. É meio que essa coisa do... O livro é na livraria, claro, também é na internet, não tem problema onde ele tá. Mas nos lugares onde
alcança as pessoas que nem estão pensando em livro, seria muito lindo, sei lá. Na Netflix, se você der uma girada, talvez você encontre 2 séries ou um filme sobre livro. Tem uma chamada A Livraria. É uma coisa meio estereotipada sobre trabalhar com livro e tal, mas tem. Tá lá. Mas É pouquíssimo, é né? pouco, assim. Então, pra mim, isso bate muito de frente na discussão de o brasileiro não lê, mas o brasileiro não lê porque o país é muito desigual. Tem as pessoas que nem são alfabetizadas, que não dá nem pra incluí-las na conta, né? Como é que você vai cobrar de alguém que não Sim. é alfabetizado? É. Né? Mas aí eu vou tirar um dado da minha cabeça. Um data Natália aqui. Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça, um data Natália. Porque eu odeio quando a gente vai dar um exemplo e a gente vai trazer sobre mim. Mas eu vou fazer isso exatamente agora. Assim, ó, eu faço parte de uma bolha classe média alta. E dentro dessa bolha que eu faço parte, muita gente não tem o hábito de ler. E aí, baseado no meu data Natália... Não é sobre pessoas não serem alfabetizadas, é sobre as pessoas, na minha cabeça. Hoje eu acho até que tá um pouco melhor. Pelo menos eu tenho acompanhado um pouco as listas dos vestibulares. A gente percebe que tem uma pluralidade ali de leitura obrigatória, né? A gente vai ter livros mais óbvios da pele mesmo, livros mais atuais, enfim. Mas na minha geração, eu tenho 34 anos, quando eram as obras obrigatórias da FUVEST, é isso, a gente vai ler os Sertões. Na minha. Cara, FUVEST você vai ter o quê? 17 anos, 18 anos? 17, 18 anos. Aí você vai ler antes, você vai ler no primeiro e segundo colegial, É. 14, 15 anos. Pô, eu amo Machado de Assis. Lindo. Maravilhoso. Mas com 14, Com anos 14 eu não anos tinha não é, né? maturidade que o Você livro traz me um exigia. negócio que é óbvio que o adolescente vai achar E eu gostei. chato, Com né? 14 anos eu achava o máximo, fazia parte dos debates se tinha traído ou não. Mas a maioria não, né? Não Achei vai atrair. minha bio do Orkut e tava escrito que Capitu tinha traído o Bentinho. Eu falei, ai, que idiota, como era novinha, besta. Mas eu acho que tem eu vou falar dessa minha percepção, me parece, porque todas as vezes que eu comecei a namorar um cara, ó, eu bem Anitta, né? Como que eu faço pra aprender uma língua? Namoro um cara. Os caras não... os caras não tinham hábito de leitura, né? E aí, quando a gente começa um assunto que a pessoa tem muito interesse, sei lá, namorei um cara maconheiro. Então, você já viu O Verão da Lata? Você já leu? Uma história super interessante de um carregamento de maconha que caiu no litoral de São Paulo com Rio de Janeiro até Paraty e tal. E aí a pessoa se interessava pela história, tem pouco, eu não sei hoje em dia, mas tinha pouco conteúdo na internet sobre isso. E aí o jeito da pessoa saber mais sobre era lendo o livro sobre isso. Sim. E lê o livro. Ou gosto muito de pensar crime organizado, sei lá. Você já leu O Abusado, do Caco Barcelos? E aí, quando você faz o link de um assunto que a pessoa tem o interesse, o abusado é desse tamanho, é enorme, sabe? Sim. A pessoa lê. Então, me parece que a gente está discutindo a leitura no lugar do pedestal de você precisa ler os clássicos ou precisa ler Um Defeito de Cor que tem 1000 páginas. Não, você pode ler o que você quiser, na verdade. Se você gostar, né? Eu acho que quando você cai no ponto de leitura que você vai escolher, você já é um leitor, né? Exatamente. Se Né? você chega numa livraria e sabe que você quer um romance mais água com açúcar e você não quer um livro de jornalismo, você já tá fora dessa estatística que a gente tá falando. Você já sabe exatamente o que você quer. É isso, assim, né? É porque eu acho que leitura tinha que ser política pública lá, sei eu lá. também Tinha acho. que, sei lá, cesta básica, sei lá. Tinha que ter livro. Onde eu nasci, no Itaim Paulista, periferia de São Paulo, não tinha uma biblioteca. Minha mãe tinha que me levar até a Penha, pegar um ônibus uma hora, para eu ter acesso a uma biblioteca. Na escola existia uma biblioteca que era trancada. Na minha também era trancada, que Porque absurdo. a gente podia estragar os livros. Assim, era meio... Dobrei aqui e aí a gente só entrava na sala de leitura quando a professora estava lá e ela lia o livro pra gente mostrando assim, a gente não podia tocar, então fica uma coisa meio, eu não posso tocar nisso, eu vou fazer outra coisa. Sim, Então, óbvio, pedestal de novo. pedestal Se de novo. interessar, né? Na minha escola também, a biblioteca ela era fechada. Eu estudei numa escola estadual na Moca, no MMDC, e a biblioteca era fechada, mas as quadras eram liberadas, né? Então, e eu que sempre fui uma leitora, tinha essa relação do... E aí é muito louco como esse espaço... E até hoje, né? Assim, as bibliotecas, pelo menos a que eu frequento, que é do Centro Cultural,
tem sempre alguns empecilhos, assim, não é uma coisa que é fácil, do tipo, cara, eu só queria um livro aqui, rapidão. Os céus que tinham bibliotecas boas, parece que nem todas estão abertas mais, porque você faz o equipamento cultural, só que você não abastece ele com pessoas para trabalharem, para fazer funcionar. Assim, é só um grande elefante num bairro periférico, às vezes. Agora é isso, pelo menos os pertos da minha casa estão assim. É um lugar grande que tem piscina, não sei o que lá, mas não tem as pessoas que podem abrir a piscina, não tem as pessoas que podem abrir a biblioteca. É Só para ganhar Só pra eleição. inaugurar, Só pra ganhar inaugurar eleição. Garantir o voto lugar. na próxima eleição, de repente, Exatamente, né? mas o negócio não tá Sim. lá funcionando a todo vapor. E é curioso isso que você trouxe, né? De tipo assim, se você já sabe mais ou menos o que você quer ler, você já é um leitor e tal. E aí eu acho que esse é um papel fundamental das livrarias, porque eu sou uma pessoa que não necessariamente eu sei o que eu quero ler, sabe? Várias vezes eu chego lá na Simples, inclusive, e falo, e aí, Beri, o que você me indica? E aí eu acato as indicações e vou lendo o que estão me indicando. Acho que esse papel, queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso, esse papel das livrarias, porque eu vejo muito a experiência, assim, eu compro muito livro, eu leio muito, às vezes recorro à Amazon como boa classe trabalhadora que precisa, às vezes, do preço, né, a gente sabe, a gente põe uma mão na consciência e outra no livro, mas eu sinto a experiência muito melhor de comprar em livraria pra gente criar relação. E aí, saber chegar na Simples e falar, na Megafauna e falar, olha, o que você tem pra me indicar, né? Claro. E é muito melhor do que qualquer algoritmo, né? Eu acho que a livraria, eu sinto a livraria como um ser vivo dentro do bairro. Ela é um ser vivo. Então, por exemplo, eu trabalhei na Simples também. A Megafauna tem os clientes da Megafauna que moldaram, tem a nossa curadoria, tem toda a coisa da empresa. Mas os clientes que vão lá, que fazem a gente arrumar a mesa daquele jeito, ou fazem a gente dar destaque para poesia. Que livraria tem 3 mesas de poesia? Tem 3 mesas de poesia porque as pessoas que vão na Megafauna gostam de poesia. Então, eu acho que a livraria tem esse papel de meio que ser um ser vivo dentro da comunidade. Então, por exemplo, na Megafauna não é que nem a Simples que as pessoas entram no café, mas tem os cachorros que bebem água lá. O cachorro entra, eu falo com o cachorro. Tem um cachorro que gosta só de um livreiro, não gosta de outro. Eles têm seus preferidos. Tem isso, assim, por exemplo, tem cliente lá da Megafauna que eu queria ler uma coisa, eu só faço assim, ó, nem falo do livro. Tem cliente que você precisa trabalhar mais, fala, o que você gosta de ouvir música? Às vezes eu pego o gancho lá da música. O que você gosta de Legal, ouvir? né? Então acho que você vai gostar desse livro aqui, tem a ver com isso que você gosta. Então eu acho que é isso, assim, ir na livraria é isso, é também ser impactado por uma coisa que você não pegaria. Sim. O livreiro até pode te apresentar coisa, mas você poder flanar na livraria, andar nas estantes, assim, pra mim a melhor coisa da livraria é isso. Você se defrontar, né? Coisa que não tem na internet, né? Você vai caminhando, olha isso aqui, né? Olha esse livro aqui. Na internet você vai com o objetivo, eu quero comprar o livro tal. E o algoritmo, né? Que vai te entregando que vai o te que estão entregando. lendo. Mas você não tem o... Quando a gente já citou, acho que em todos os episódios, o Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Eu tava no caixa da Simples, aí o Beto falou, Nath, você vai gostar desse aqui, ó, leva. E aí eu li, a gente citou ele em todos os episódios. Provavelmente eu seria atravessada por ele em algum outro momento, né, porque tá dentro do escopo que o algoritmo me apresentaria. Mas como é importante a gente ter esses espaços, até pra gente lembrar que a gente não é um robô, né, e olhar a leitura sem essa loucura que virou uma grande meta de produtividade, sei lá. Puta, Um você check, matou uma né? foda, assim. Nossa, isso muito. Ou entrar na livraria, o Beto olhar pra você e falar assim, toma aqui, ó. Sai da minha frente, Sabe, né? não é um robozinho que sabe Sim. tudo que você clicou, devastou sua vida online. É um cara que... Vendeu teus dados ainda. E, assim, e o Beto pode errar, às vezes, e tá tudo bem pra você também. Se ele errar, você vai falar, Beto, não gostei desse aqui, não. Não, mas se errar, qual é a consequência, né? não Se eu tem vou ler um nada. livro, ou eu vou largar o livro e falar, Você puta, vai lá, não. você normal. fala, Beto, troca aí. Eu vou... E eu acho que tem essa coisa da relação, né? Que na internet a gente tá perdendo cada vez mais essa coisa da relação, né? De você ir lá na livraria, você conversar, como vocês estão trazendo. Isso é uma coisa rara hoje, né? Está cada vez mais automatizado. Então você vai lá e o algoritmo vai te dizer. Você nem consegue saber o que você quer, né? Você ser impactado por algo. E eu acho que é muito legal, né? Essa dinâmica da livraria, de você ter essa coisa da relação que a gente tá perdendo cada vez mais, né? E é uma pressa muito louca, né? Aham. A gente tá correndo pra onde? Pra onde? Porque essas plataformas, né, prometem, preço baixo e entrega rápida. Legal, quem não quer, né? Ainda mais na internet, né? Receber no dia seguinte. Mas é uma pressa muito maluca, assim, né, cara? Pra onde vai isso, né? Fala só um pouquinho mais perto do microfone. Perdão por existir. Exagero. E acho que também tem uma coisa disso que a gente estava falando, que é você se tornar um leitor e você poder indicar livros, que é um trabalho, e talvez seja o mais difícil, que é você olhar para dentro para descobrir quem você é, né? Porque você definir um assunto que você gosta, além dos que estão te bombardeando, tipo, gosto de futebol, gosto de, sei lá, comida, gosto de, sei lá o que, música, esses já estão previstos, né, na sua programação. Mas tem os mais específicos, né?
Que aí eu acho que entra o livro para cumprir esse papel. Assim, o livro, para mim, que foi divisor de água, foi o Dan Brown, o Código da Vinci, exatamente. Esse livro dividiu a minha vida, porque lá eu descobri que eu gostava de arte, de ciência. Olha só. E fala disso no livro, né? Gostava de dissecar corpo, que fala também no livro. O meu foi Crime e Como Castigo, assim, porque eu gosto de sofrer. Não, mas a Flávia é muito fina, né, Não, velho? mas você foi, ele foi. A Flávia é muito fina, cara. Não, porque Flávia é com Crime e muito Castigo eu fina. fui fazer letras na USP, fui estudar russo, então... Ah, é isso, ela virou. Eu li Virou e Crime acertou Castigo, demais. russo na USP, tipo. É pra Aconteceu isso comigo também, mas ao contrário. poucos. Flávia Wins, né? É, É isso, cara. tem uma frase da Rita Kell, da Maria Rita Kell, que ela fala de um paciente dela que traz essa demanda pra ela, que era: eu quero acordar logo pra acabar o dia, logo pra dormir, logo pra morrer, logo pra fazer tudo logo. Sabe? Viraliza, eventualmente, essa fala dela. E eu acho que a gente começa a ter uma relação com o livro, e eu tenho pensado muito sobre isso. Eu li Um Defeito de Cor quando eu entrei num grupo de leitura e tinha as datas lá e eu li em um mês. Eu achei a coisa mais idiota que eu já fiz na minha vida, porque não precisava, sabe? Era melhor eu ter lido sozinha, sem ter tentado acompanhar um ritmo de leitura que também não precisava ter sido colocado, e ter elaborado melhor. Então, hoje eu quero reler em algum momento, estudando o Brasil Colônia em paralelo, fazendo para ler outra coisa. Por isso que eu nunca disso. terminei, porque eu fico parando pra ir pesquisar história. É. Há 2 anos lendo Defeito de Cor. Tudo bem, é Temos isso. há 10 anos. E aí eu acho que a gente vai vivendo a vida em checklists, Sim. né? Tinha um dado momento que eu contava assim, eu quero ler 12 livros no ano, quero ler 24 livros no ano. E eu simplesmente aboli qualquer meta de leitura. Primeiro porque eu acho que é uma coisa muito que não dá pra mensurar, porque é isso. Um Defeito de Cor equivaleriam a quantos livros de 100 páginas, sabe? Então, pelo tamanho e pela É densidade mais também. egóico do que, de fato, exato. Você tá se deleitando com aquilo. Você tá eu vou ler 200 livros no ano. E às vezes você nem absorve, né? Eu tava me vendo, a gente tá muito nesse lugar da produtividade em tudo, né? Então, essa coisa que a gente já falou em outros episódios, a pessoa quer acordar 4 horas da manhã, ela quer correr, aí ela vai fazendo não sei o que lá, aí 9 horas da manhã ela já fez 300 coisas. E disso ser uma coisa que a pessoa não sabe nem por que faz. Eu acho que leitura tá ficando assim na internet, né? Sem sentido, as pessoas às vezes, você quer dizer, né? isso assim, é uma coisa de check. Então, eu li 50 livros. Tenho que ler 20 páginas por dia. Eu tenho que ler, mas pra quê, né? Por E quê? assim, eu me vi às vezes, nossa, deixa eu anotar, eu tenho que ler tantos livros esse ano, tenho que ler tantos livros. Eu acho Que a dá gente- pra quê, né? E você a nem gente tá perdendo um momento de absorve. contemplação da vida, que é Exatamente. sentar num lugar e falar assim, vou ficar aqui É a olhando morte aqui. dos rituais. A morte dos rituais. A morte como dos diria rituais. Editora Vozes, Byung-Chun Han. Livraria Simples, Rua Rocha 259. Mas é sério, sem zoeira, é morte Mas dos rituais mesmo, Não, assim, porque a gente né? acorda, já vai olhar no celular, aí vai fazer um café, tá no celular. Você não toma o café de verdade, você tá no celular e... Eu tenho feito esse exercício, assim, do celular pela manhã, porque é isso, eu acho que na hora que eu pego o celular, ele me devora, sabe? Nossa, perfeito. E aí eu me sinto... sabe, às vezes, quando uma coisa meio Matrix mesmo, assim? Que você fica, tipo... Cara, por que eu tô olhando isso há tanto tempo, assim? E eu acho que o livro traz até essa pausa no dia, que é uma hora que não vai ser atravessado. Não vai vir uma publi, não vai vir um negócio. E aí eu tenho tentado muito fazer esse exercício. Você disse, né, que os jovens estão se dispersando e tal. Mas eu percebo muito isso em mim, assim. Eu tenho feito um exercício de, tipo, eu vou sentar pra ler e eu vou tirar o celular. Eu tenho que deixar em outro lugar. Porque senão eu fico, deixa eu tirar foto Eu desse ponho um trecho, aí Pomodoro acabou. Aí já vai. Aí vou editar, Aí edita você e posta no 42 Instagram. horas depois... Aí já era. Uma coisa que eu Posta. tenho pensado muito sobre isso é justamente esse papel do livro, assim, porque eu percebo que eu leio bastante, mas eu leio sempre no movimento, sabe? Então, assim, na hora que eu tô no metrô, não sei o que, nanana. E eu tenho sentido falta de ter um momento do tipo, chegar em casa e vai ser minha hora da leitura. Aí você fala, mas eu não tenho tempo. Só que quando eu vou olhar o tempo que eu No celular. fiz assim, ó, na tela, você vai ver 45 minutos, 50 minutos, que eu acho que é importante, pode ter, sabe? Mas não é com foco. Não é que eu decidi e falei, deixa eu pegar o celular e eu vou olhar o Instagram por meia hora. Não é isso. É que ele vai entrando, assim, vai indo pela De beirada. repente, gatinhos fofinhos e você tá Não lá. Com bebês. Com bebês, e gatinhos aí... fofinhos, bebês. Veja Jefferson Mini tocar o comidas. Oasis no cadarço do tênis. Você fala, nossa, que maravilhoso. Mini comidas. Vamos reagir às lancheiras. Nossa. Cada uma, é verdade. Cara, é muito louco, né? Porque acho que quando o YouTube apareceu, o slogan era
Broadcast Yourself, né? E aí você, não, eu quero ver gatos, eu quero ver livros, eu quero ver Palmeiras, eu quero ver Lula 1980. E hoje é o contrário, né? O TikTok te bombardeia com todos os assuntos e aparentemente a gente gosta de todos. Se você não clicar no like pra ele poder dar uma filtrada, Ele vai te bombardear fica com com todos, né? É foda. eu não tenho TikTok porque eu não... Eu tenho, e eu consumo muito. Eu Eu também. tinha- De Nossa, repente, eu tô também. baseando minhas conversas em vídeos que eu vi no TikTok. Eu também. E eu tô citando o tempo inteiro. Tipo, eu vi um vídeo no TikTok, assim, eu tenho bastante hábito de... E é engraçado isso, porque, inclusive, tem uma... Vocês devem sentir isso na livraria, acho que é até um assunto bacana da gente falar. Claro. Como que o TikTok tem pautado muito quais são os livros do momento. Nossa, sim, eu ia né? dizer isso também. Aí a gente vai entrar num papo de mercado muito doido, né? Porque, assim, não necessariamente o que tá no TikTok, as pessoas estão lendo, elas estão comprando. Sim. Tem essa. Aquela estante gigante, né? Lá na pra Megafauna a mostrar. gente deve ter um livro que tem sucesso do TikTok. E os livros vêm assim, ó. Tem uma plataforma que a gente usa para cadastrar os livros, que chama MetaBooks. Nessa plataforma, o livro vem assim, ó. Sucesso Duas no TikTok. Natália, sucesso do TikTok. E o que isso significa? Pra mim, que não uso... Eu sei o que é o TikTok, Claro, vejo claro. coisas, mas eu falo, o que isso significa sobre o livro? Não quer dizer nada pra mim. Quer dizer que as pessoas estão fazendo uma coreografia com a mão, assim, sei lá. Mas agora viralizou um que era o Memórias Póstumas, foi? daquela leitora gringa. Eu acho que... Mas foi TikTok, não foi isso? Teve uma... É que eu vi já no Instagram, que eu sou millennial. Eu sou Instagram, millennial, exato, eu sou eu millennial. também. rolou uma trend com o Machado Carioca, né? E aí rolou uma trend com os cariocas lendo a abertura do Memórias Isso é genial. Póstumas, que é o Ao Verme. Que roeu. E aí começou a rolar, e aí eles fizeram em vários lugares. Em São Paulo foi muito engraçado, que era Ao Vermas. Não, é que Que- teve uma gringa. Uma gringa que ela faz uma leitura de Ah, sim, eu países vi. de A a Mas, Z. sim. Agora ela leu Clarice, né? Ela Ela leu tá, Clarice, ela tá Tudo assim... bem, mas ela também, aí ela, ela foi não só vai no filé aguentar. mignon, assim, não né? vai Ela foi, aguentar. tipo, no melhor, assim. Ela né? não tem vocabulário. Ela Imagina, falou, né, que ela não quer tem. aprender português porque ela queria ler em português, porque ela Desculpa, não né? acessa, né? Língua mais Vai linda dar. do mundo, é. Não, Exatamente. isso eu fico... Essa mulher lendo brasileiros, pensa... É mercado também, porque lá nos Estados Unidos, você viu a lista que saiu do New Eu York vi, Times? aham. São todos os escritores que escrevem em inglês originalmente. Como é que a gente vai pautar um mercado pela lista de os escritores Nossa, que escrevem em sim. inglês originalmente? É. E eu vejo muito disso, assim, né? Eu ia até dizer isso, que às vezes tem um lugar também, né? De você colocar alguns autores ali, principalmente da gente não ler brasileiros, muitas vezes, Sim. né? Ah, Então eu leio você coloca bastante, como... Não, eu também, mas assim, né? Você vê, se pensar em TikTok e tal. A Não, mas maioria seu das ponto é pessoas que ótimo. tá falando de livros não são livros de pessoas brasileiras. E aí você acaba colocando aquele como menos, né? Então você vê que a pessoa lê um monte, mas aí quando nem sabe que existe... aqueles livros, né? Eu também leio muito mais livros de pessoas brasileiras. Sim. Eu acho que a gente tá até falando disso no episódio com a Liana, né? Eu acho que eu gosto muito quando eu vejo lá a realidade. Ah, em São Paulo, na rua tal. Eu falo, pô, legal, né? Assim, minha realidade, outro lugar. a Mariana foi quebrada aqui, ó. Eu acho muito mais legal, né? Mas a gente tem essa coisa, como em todos os pontos, né? De colocar como supremo o de fora, como séries, filmes também, né? E aqui, Quando como saiu a embaixo. lista do New York Times, a semana passada, foi? Duas Foi, semanas, Por aí, enfim. por aí. A primeira coisa que eu pensei é, nossa, vou ler os livros da lista. Primeira coisa que eu falei, vou ver o que eu já li, o que falta eu ler e tal. Quando eu comecei a ver, eu pensei, cara, mas tem muita coisa aqui que eu nem quero ler, assim, nem faz sentido pra mim. Tirando Helena Ferrante, É, né? que tá em maravilhoso. primeiro ali, mas já li, os que estão Lindo, lá já li. maravilhoso. E aí me deu esse alerta, assim, né? Porque eu acho que muito do que você falou, a gente entender como que isso viraliza no TikTok, porque esses processos não são orgânicos, né? Não, Não, nada. e são os melhores livros do século XX. E a gente tá em 2024, Mas mano. nos Estados Unidos, que recorte, esse recorte não tem nada a ver com ninguém no mundo além deles mesmos. mas é- exatamente, é isso que importa pra eles. Estados Unidos. Mas existe mundo além meu dele, perdão. né? Não existe, mas existe mundo além É dele. igual quando o Lula tava preso, que ele falou, americano pensa em americano em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, e quando sobra tempo, ele pensa em americano de novo, né? Então... É bem isso. Mas o que a Natália falou é muito bom, porque pra mim volta no começo da conversa, que era o que é ser um leitor, ou uma leitora, como é se descobrir, e aí você passa um pouco por aquela coisa da síndrome do vira-lata, né? Será que a literatura brasileira é boa? Bom, você pegar, tipo, 5 autores e autoras, tipo, muito clássicos, você fala, cara, bate de frente. Sim, Bate de frente. Tipo, o Machado bate de frente. também acho. Eu tô lendo As Meninas da Lígia Fagundes Telles, é um
Cara, Nossa. é um absurdo. Eu nunca tinha lido um negócio daquele jeito, assim. O jeito de usar o português, o jeito de construir a história, e te levando por uns caminhos que você demora pra aterrissar, falar, tô entendendo agora. Eu nunca tinha lido assim. Eu falei, cara, isso é muito foda. Muito Sim. foda, assim. E aí, eu li um Érico Veríssimo, eu falei, meu Deus, que maravilhoso. Eu falei, realmente, talvez a localização geográfica do Brasil, a geopolítica do Brasil não facilite pra gente, sei lá, dar um Nobel pra alguém daqui. Mas a galera tá aí, prontinha pra ganhar um Nobel, Eu né? acho. Porque o Nobel acho tem a ver com o que mercado, é. Tem a ver com o mercado, né? Com os Estados Unidos. Autores que são traduzidos para outros grandes centros, França, Alemanha e Estados Unidos. Mas acho Talvez que o vale... Chico. É, É um dos grandes candidatos porque ele é publicado no mundo inteiro. É. verdade. Acho que vale uma coisa que você falou, que agora eu pensei, Jorge Amado virou novela. É Pô, verdade. Jorge Amado é um deus, É, cara. e quantas pessoas tiveram acesso à história, né, da Gabriela, enfim, por conta das séries e novelas da Globo e tal. Então, como seria bacana mesmo, porque quantas pessoas vão ser impactadas por uma história brilhante, né? A gente sabe que as adaptações têm questões, mas conhecer a história, E porque prêmio faz as coisa pessoas nossa, lerem, né? né? Sim, Exato. O prêmio faz a pessoa É ler. coisa Censura nossa. também, né? Infelizmente. Porque Censura também. Censura também, Muito bom. Não, vocês lembram lá do quadrinho, lá da Bienal do livro, que o Sim. Felipe Neto comprou todos, todo mundo leu aquele quadrinho. Agora com Tenório, que é um livro excelente. Sim, É, falou no outro pele, né? episódio também. Parece que precisa de ter uma polêmica de uma outra mídia para que as pessoas... Que a pessoa quer Ô, ler pela Flá, e é polêmica, foda né? porque- Pela fofoca. É, e é fofoca. foda que a venda ofusca a censura, né? É. Essa é a pior parte, né? e a gente não debate o que... Você fala assim, pô, Não tá debateu a vendendo. censura e não Legal. debateu o que o Jefferson tá falando no livro. A gente tá Falando. vendendo. É. E ele Legal vai que citar vende, Crime e Castigo, claro. inclusive, que foi uma das coisas que... E o jeito que o pai dele traz no livro, né? Ensinar para os alunos ali, é maravilhoso. É o que a gente espera da literatura, né? É, cara, ser leitor é tudo isso, né? É você entrar numas tretas, você descobrir que venda ofusca a censura, e censura é muito pior do que não vender um livro, né? Exato! É muito Exatamente. louco. No fundo é um grande negócio, né, Flá? O livro ele tá num lugar romântico pra gente, A né? censura feita pelo Estado. É. Em 2024, cara. De um livro que o próprio Estado escolheu. O Brasil não é pra amadores. Não, cara. imagina. É muito Não, louco a gente imagina. pensar sobre isso. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, gente. Acho que é legal a gente falar dos hábitos de leitura, porque é quase como se essa era TikTokers e afins e produtividade, né? A gente tivesse sempre num checklist de como você deve ler, 20 páginas por dia, 5 horas da manhã, sei lá que hora, enfim. E eu faço uma coisa que acho que a gente até conversou disso em algum momento, que eu leio muita coisa ao mesmo tempo, e aí eu misturo as histórias na minha cabeça. Aí as pessoas sempre falam, mas você não deveria ler tantas... Tipo, porque pra você saber do que tá falando. Mas eu gosto porque eu crio uma história que ninguém leu, entendeu? Porque eu vou Ela é original. misturando. Você pode até vendê-la pra algum. Se tiver algum editor ouvindo, né? Roteiro, Netflix, roteiro. É, porque assim, tem histórias que casam e tem coisa que não tem nada a ver, enfim, mas tá tudo bem pra mim, sabe? Porque Sim, eu vou criando uma coisa que vai funcionar na minha cabeça. E eu acho que é daí que eu consigo pensar de um jeito criativo de olhar o mundo. Que eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente tem com a literatura, com a leitura, é repertório pra nossa vida, pra gente conseguir enxergar o mundo a partir desse repertório. Com certeza. É. Amolece o coração, acho que número 1, né? E o número 2 faz perceber que o mundo é muito diferente da gente, né? E que você é minúsculo. Eu não quero dizer inútil, pra não pegar mal, mas, Não, mas sim. é inútil, né? E também igual, acho que às vezes a gente se identifica em algumas dores, assim, de falar, cara, essa mulher lá em Paris, né, tá escrevendo sobre o aborto em sei lá que ano. E E a era gente tá no crime. Brasil, que era crime, né? E a gente tá no Brasil 2024 e a gente ainda tá debatendo Porque aqui o é crime aborto. ainda. Exato. Então, acho que esse espaço também que a leitura traz, de tipo, pô, não, então não é só sobre mim, né? Assim, tem dores que são. É universal, É né? Ele universal. universaliza o que é intrínseco. É isso que a literatura Ai, que faz. coisa linda, Ela é isso. universaliza o que é intrínseco, porque É todo isso mundo mesmo, sente é lindo coisas. mesmo, Flá. E aí, todo mundo sente. Só que você fala assim, não, deve ser maluca, tá sentindo. Aí você vê no livro e você fala, caralho, é. Alguém nomeou isso Alguém aqui. nomeou, É alguém isso. colocou no jeito bonito que eu tô sentindo, assim. É isso, assim. É meio... Universaliza o que é de cada um, assim. Essa é E a os grandes graça, né? escritores são essas pessoas, assim. Os grandes livros, você fala assim, pô, Eles não inventam, Nomeou né? Eles, que- eles interpretam a bagaça e sintetizam o bagulho, né? E como Isso. que é pra vocês? Porque a gente vai falar muito da nossa experiência como leitor, quando a gente tem essa vivência na livraria, né? De Tá. chegar e você indicar um livro, e da gente
Enfim, mas eu queria que vocês comentassem também um pouquinho como é pra vocês, do outro lado do balcão, né? Ter essa relação de ser leitor, mas também tem esse papel de... Olha, eu acho que você vai gostar disso aqui. Eu acho que também é um espaço que a gente tinha muito com as locadoras de vídeo. Que Puta, nossa. ótimo que eu exemplo, morro de ótimo saudade. exemplo. Inclusive, se alguém abrir uma locadora, serei... Tem no Copan uma. Ah, é? Tem. Eu preciso ir mais no Copan, Tem uma gente. locadora. É tão gostoso. Né? Olha, eu vou lá, DVD? então. DVD e Blu-ray. Tem uma locadora. Eu não tenho aparelho de DVD. Não. Vou começar providenciando aparelho de DVD, então. Produção. Mercadolivre.com.br. PlayStation, acho que roda, o PlayStation Oh, roda. meu amor, não tenho. Mas vou providenciar o aparelho de É que DVD. a coisa mais perto de um aparelho de DVD é um PlayStation, eu acho. É. Eu vou providenciar o aparelho de DVD. PlayStation Deve ser bem mais. mais barato, inclusive. E vou me filiar a essa locadora, então vocês vão me ver. Mas queria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês, desse lado do balcão, de entender um pouco de como que é influenciar, muito antes dos influenciadores, né? Flá, por favor. Eu acho que o livreiro é um catalisador, porque assim, nem tudo que está na livraria a gente lê, mas a gente sabe de quase tudo que está lá. E às vezes é Perfeito. isso, é um funil, né? Entra um monte aqui, sai um ou outro. Mas a gente tem bastante influência na leitura de alguns clientes, não é de todos, não. Eu acho que no geral, assim... Cabe numa mão, eu acho. Você acha que cabe numa mão? Quer dizer, eu tô falando do recorte simples, né? Não, porque eu acho que a livraria influencia na leitura, nos livros que a Simples pede, que a Megafauna pede, no jeito que a Megafauna arruma os livros, aí nos livreiros que existem na Megafauna, aí nesse livreiro específico, eu, Flávia, que gosto de ler poesia, por exemplo, você vai, se uma pessoa que gosta de poesia me pega lá, ela vai sair com milhões de livros, porque eu faço, cara, tem que ler Prepara o cartão. Aí eu ainda abro o livro assim, eu falo assim, ó, esse poema aqui, ó. Aí a pessoa vai lá e dá uma olhada, sabe? Então, quando ele chega no Berigo, você lê coisas diversas, você lê mais diversidade do que eu, provavelmente. Eu sou muito do assunto, assim, e eu acho que eu divido em 2 momentos as leituras que eu faço pra indicar, né? Tem sempre algum assunto que me bate, eu fico muito obcecado por aquele assunto. Eu sou assim também. Eu fiquei muito obcecado, por exemplo, pelo Sociedade da Neve, né? Eu li o livro, vi o filme. Fui na neve. Fui na neve, eu Caí mudei de meu avião. nome, sou chileno agora, tá? Eu fiquei obcecado. Então, assim, sei lá, a Natália entrava na loja e falava assim, Bey, quero ler um livro assim, assim, assado. Sociedade da Neve. Não importa. Não, nada eu a ver. fazia indicação... Um livro sobre amor, Isso, Sociedade Sociedade da Neve. Pô, os caras juntos ali, de fato se amaram. Tem até o canibalismo. Exatamente. Eu falava, Olha o eu, YouTube me cortando. eu fazia a depois não sabe por indicação quê. que ela pedia, mas eu falava assim, meu, falando em, sei lá, esse livro de receita da Rita Lobo, que tal um Sociedade da Neve? E os caras fazem umas receitas um pouco diferentes. Mas pior que a gente é assim também, né? Toda hora a gente fala a mesma coisa. Aí você indica, nossa, tal. Fica só com uma acho que a graça, obcecada. a graça é a obsessão, porque os assuntos mudam, você guarda aquilo, porque, cara, eu desosso o assunto ao ponto de falar, meu, eu quero saber a cueca que o cara tava usando. Eu fico bem obcecado. E eu já aviso as pessoas no Instagram, da Simples, e falo assim, eu vou te indicar esse livro, dane-se a indicação que você me pediu. Eu quero te indicar que eu quero que você lê, eu quero dividir, eu quero que você seja meu amigo nessa aqui. Nossa, eu jamais teria coragem de ler esse livro. Porque eu vi, Cara, eu ele vi o é filme, leve, eu fiquei numa angústia ele é leve, profunda. tem piores. Tem Nossa. piores. Já leram Ainda. Stoner? Não. Aí, Leia. pronto. Eu, na minha casa, nunca teve Ah, censura. não, eu não consigo. Não é disso aqui, é que ele é muito triste. Ah. Ele é pesadão, é um fusca nas Ele suas só, não costas. ele só não é mais triste do que Uma Vida Pequena. Eu não quero falar desse livro, mas eu quero saber sua Cara. opinião, então, antes. Eu Acho não que... terminei de ler porque é muito triste. Tá, eu quero... Eu terminei. eu quero Eu ouvir, amo. porque tá uma Terminei. mega discussão no grupo de leitura que eu faço parte desse livro. Mas sobre o Sociedade da Neve, Louco. o que era Vivos, né? Antes, Que era Vivos, né? exatamente, Eu sou dessa época aí. Natália. Eu também, 1996, se bobear. Eu morava na Rua da Moca, e descendo a Rua da Moca, tinha do lado direito ali, antes do Bazar Sueli, quem é da Moca vai lembrar, tinha um sebo. E aí, custava R$1 esse livro. E eu acho que foi um dos únicos livros que meu pai leu na vida. E aí ele falou, nossa, esse é um dos únicos livros que eu li na vida. Aí eu falei, ué, Vou ler. então vou ler. Mas eu devia ter, 12 anos, 11, sei lá. Nunca teve censura na minha casa. Eu li Christiane F. com 9 anos, assim. Suave. Tranquilaço. Tranquilinho. Tranquilo, bem adequado. Bom, Li Shakespeare com 10, assim, Romeu e Você é Julieta. dona de um podcast, né? Deu certo. Né? Ó, aí a gente vai descobrir ao longo do caminho. Que é certo, né, O Berigo? que é, exato. Certo é dar risada, Mas né? eu lia, o Exorcista, lia coisas completamente sem critério nenhum. Não tinha na minha casa nenhuma classificação etária dos livros. Apareciam lá e a gente lia. E, assim, talvez umas coisinhas na cabeça, mas tô aqui misturando todas Deu as histórias. certo, cara. Então eu li esse muito pequena, não lembro. A minha edição, eu vou até te mandar uma foto, porque assim, ó,
deve ser, sei lá, Então, e é muito louco, 90 Nath, e qualquer porque coisa. eu tinha na minha cabeça essa memória do Vivos, que eu assisti, mas assim, na época, criança, eu demorei pra mensurar o que era. Um avião caindo, pessoas passando 2 meses sem nada a comer, apenas elas mesmas. Eu falei, beleza. Falei, nem sabia que... Depois, foi esse ano. E era tosca, né? Muito tosca. Acho que é desse ano a produção. Acho que é do ano passado, Do ano né? passado, É. talvez. E eu falei, meu Deus. Porque o que me encantou nessa história mesmo foi o fato do ser humano conseguir projetar esperança. É. Seja lá o que for. Eu não projeto, gente. Não queiram sofrer um acidente comigo. Eu já avisei isso várias vezes, que eu sou do time... não quero tanto viver Vamos assim, A gente não. tentar. tava entrando aqui com barulho, a gente falou, deve ter um serial killer trabalhando aqui. Aí eu falei, Misericórdia. comigo, eu não quero morrer de faca, não, me dá um tiro logo que eu não quero ficar, ai, não quero ter Cansada. esperança. Eu não quero ter esperança. Experiência. Ai, foi ótimo morrer. Tá bom. Bom, se o YouTube não vetar a gente não agora... veta Não, a gente Quais tá- são os assuntos proibidos? Não, A gente não pode... gente, Ai, A gente tá falando de um livro, né? Que era um Livro, pessoal que né? tava gravando. Esperança, eu não vou Isso. pra parte bonita. Gente, esse é um livro que 4 pessoas estavam gravando um podcast. E aí o assunto do livro era morrer. Não, é maravilhoso. Driblei Eu o vou- algoritmo. Driblamos o algoritmo. Agora eu quero saber a opinião de vocês, porque você sabe qual é esse livro, que é uma capa meio azul? Eu achava que era o Jim Carrey na capa, ó, que louca. Eu achava que era o Morrissey. então, ok, não tô tão... chama Uma Vida Pequena, é isso o nome? Uma Vida Nunca vi Pequena. esse livro. Grande, que começou a ser... E aí todo mundo que eu ouço falando, assim, o vídeo tá assim... Ai, gente, tô lendo esse livro, ele é muito triste. E tipo, não leiam esse livro, não indico pra ninguém ler esse livro, porque ele é muito triste. E é muito triste, é muito triste. E só falam isso. Aí eu falei, cara, eu vou Que ler esse triste livro esse. e eu não vou nem chorar. Porque assim... Eu estagiei na Defensoria Pública. Ah, não, claro, Pega não, qualquer nem compara. história de família. Não tem como Não, comparar. não, não. Qualquer não. história de família triste era real, era um Não, processo. Vida que eu Pequena botava- vira um Teletubby, Aí assim, eu falei, na não moral. vou chorar. Eu falei, eu tenho certeza. Todo mundo fala, porque tem... Tem, Mas essa coisa de ser acostumada não adianta muito, porque eu também trabalhei na UTI, atendo não sei o quê. Mas eu acho que é justamente nesses momentos, porque você guarda tanto pra trabalhar, né? Que eu não posso. Quando você lê um livro, 2 palavras tristes, você... Não, e tem a literatura, que é o ver. trabalho com a palavra, né? Você não tá lendo, você não tá chorando porque a história é triste. Você está chorando porque a pessoa escreveu aquela história triste daquele jeito. A maneira Mas e como aí, ela vale a escreveu. pena ler ou é tipo... Verigo, você terminou, eu... Bom, eu terminei. Tem a tristeza? Tem a tristeza. Tem o gatilho? Tem. Só que o ponto, pra mim, que a autora coloca, de novo, né? É uma história de 4 amigos acho que da juventude até a fase adulta em Nova York, cada um seguindo o seu rumo na vida. E tem um personagem central que é o Jude. O livro gira em torno dele. Ele carrega toda a tristeza e os gatilhos do livro. Mas não é só isso, né, gente? O livro é muito bem escrito, é bem estruturado. Se eu não me engano, a autora se baseou na peça do Chekhov, que é Três Irmãs, ou 4 Irmãs? Três. São 3 irmãs, para compor a história. Tem um enredo. É muito bom, não é uma tristeza gratuita. Tá. Não tem nada nada. do nada, assim, tava ali, Vou bum. ler. Tem na Simples, tem na... Vou comprar na Megafauna dessa vez, então. A gente divide o livro, né? Uma parte você compra lá. Páginas assim, ó. Eu quero ler, então. Vou Vale a pena. providenciar. Vale a pena, sim. É importante, tem gatilhos, todos esses assuntos que vocês estão imaginando. Tá. Que o YouTube não eu deixa a gente Não vou falar. ler não esse. Não, As não meninas, lê, eu vou amiga. ler. Nossa, é lindo as meninas. As Esse meninas eu- é lindo. As meninas é lindo. eu evito. Mas é um bom livro. Tá. Vale a experiência. Beleza, vou colocar na lista então. Acho que isso é importante também, né? Porque os livros tem uma coisa assim do tem que ler, tem que ler. Eu não, acho não que tem isso é que não. Mas se importante. você entrar Se na quiser, livraria, pode. se É quiser, que pode. Esse tem que ler, eu sempre leio, assim, a gente tá sempre com pessoas do livro, os editores, pelo menos na Megafauna tem bastante editor que vai lá, autor, e esse tem que ler, é porque eu quero ter um amigo, eu quero falar disso. Eu quero falar É disso. obsessão, gente. Você tem que ficar apaixonado pela Um coisa. defeito de cor, eu fiquei obcecada. Eu É procurei isso. todos os podcasts do assunto. E eu não fiquei obcecada só pelo livro. Eu fiquei obcecada pelo Luiz Gama, eu fiquei obcecada pela Luísa, eu fiquei obcecada, tipo assim, pela história. E assim, eu já tinha estudado Luiz Gama, já era uma coisa que tava no meu repertório, enfim. Mas eu queria esgotar o assunto, sabe? Eu queria, sei lá, ir no Largo São Francisco e ficar, cadê? Onde é que foi? Onde E você que quer ter morou? um amigo O que pra falar, aconteceu? você, aquela parte lá, Sim, é aquela muito parte. bom. Você vê que o livro, você basicamente, pra vender um livro, é só se apaixonar por ele, né? É suave, Sim, qualquer um pode fazer. Por isso que é gostoso o Clube do Livro, né? É, o espaço que a gente tem pra claro, falar sobre claro, aquilo. claro.
consigo. Não! Eu gosto. Não consigo. Mas por quê? Porque você não gosta de ler no ritmo Eu do acho que eu outro? não gosto de grupos. Ah, é importante. Obrigado, Flávia. Eu já ia falar, tem grupo de leitura nas A livrarias? Simples tem uma coisa legal que eu participava quando trabalhei lá, que é a leitura em voz alta. Isso eu acho divertido. Ah, eu nunca fui. Mas é só dos funcionários. É só dos Ah, funcionários. então Se quiser por trabalhar lá, você Você pode deixar seu currículo. Eu pode deixar posso seu currículo, mandar você pode meu ler currículo. terça, quinta, das 9 às 10. Você pode escolher um Na livro. minha cabeça, em algum momento da vida, eu vou abrir uma livraria e um café. Na e... frente da Simples. Na frente da Essa Simples. livraria é complicada. Eu quero abrir uma gente ser livraria Com café. que é pra eu colocar as pessoas pra fora. Você não vai. Vai. É assim, né? Maravilhoso. Não, esse livro aqui você não vai... Eu não Eu vou te não- vender eu isso não aqui. Não, mas você sabe que Bosta a última aqui. vez que eu fui no Simples, o Beri falou, você tem que ler Escute as Feras. Aí eu Porra. falei, cara, não me pegou. Toda vez que eu lembro aquele, tá, da minha cabeça total, daquele filme chato do Leonardo DiCaprio de 3 horas, do urso lá. Puta, Regresso? ai, Que ele come o fígado. Não assisti 3 horas. Não, então, eu acho chato, desculpa. Que é 3 horas dele abrindo um urso É, pra comer o fígado. O fígado tem muito Pra ferro, né? se cobrir com Também. o negócio. Chato. Aí eu ouço aquele Escute as Férias, eu já lembro desse filme, me pega bode. Aí depois, eu fiquei com ele na cabeça, porque eu falei, cara, o Berigo foi tão incisivo, do tipo, você tem que ler isso. Tava obcecado. Eu ia falar isso, É. não era pra mim, era porque ele queria me porque indicar tava- o Sociedade da Neve, mas tava no momento do Escute Tava- as Férias. exatamente. Mas agora eu vou ler. Agora. Não, É, cara. e eu vou Mas eu ler e acho você vai ter que conversar comigo sim, sobre. Eu acho que, Natália. desculpa. Não. Eu acho que isso Desculpa, que vocês você trouxeram fala. de tem que ler é uma coisa que é interessante da gente falar, né? Porque eu vejo que tem muito isso mesmo, assim, não, em tudo, né? Tem que assistir isso, tem que ler isso. As pessoas perdem muito a autenticidade mesmo, acho que nesse processo, né? Com a internet, com uma coisa muito automática. E aí você olha, às vezes tá todo mundo lendo a mesma coisa. E nem tudo é bom. Né? E nem tudo é Mas bom. eu Aí leio a coisa pessoa às ruim vezes. também. Sim, às vezes a pessoa nem gosta do que. Não gosta, mas ela se sente obrigada a gostar. Eu vejo muito isso, assim. Não, mas você não gosta de, sei lá, um autor. Dostoiévski. Tipo assim, você pode não gostar. Isso não é. Você não é um gênio porque você gosta, né, de um autor e você não gosta do outro. Mas às vezes a gente tem esse lugar ainda, né? E aí as pessoas não conseguem nem descobrir do que elas gostam de ler, porque elas acham que elas têm que gostar Exatamente de isso, X cara. autores que são os intelectuais, né? Então você é culto se você leu isso aqui. Se você lê outros autores, você não é. E eu acho que isso prejudica muitas pessoas também de buscarem, né, a leitura, porque fica assim, não vou dizer que eu não gosto porque eu sou burra, eu muito inteligente. E você pode gostar de tanta coisa, né? Dá pra ser plural, né? Dá pra ser Tem plural. muito não livro tem- publicado, gente. Tem de Sim. tudo que você imaginar. Eu gosto de ler coisa ruim também. Às vezes Mas eu é leio. uma delícia, E aí, do cara. nada, eu tô lendo um É. livro que chama Hiperfoco. Que, obviamente, não é uma coisa, nossa, que leitura genial e tal. Não é. Mas, a partir desse livro, me fez repensar minha relação com o celular. Porque entender o tempo que eu demoro, que eu consigo ficar focada numa coisa, e que eu não sou multitarefa, que eu não consigo, como eu achava, de nananana. Entender isso me fez repensar minha relação com o celular. Então, já valeu pra mim, sabe? Já foi importante. Completamente, velho. Mas- O livro cumpriu a função. Cumpriu a função. Mas eu leio muita coisa. E sabe uma coisa que eu ando com dificuldade, gente? Podem me julgar, acho que eu já falei disso. Ler os livros coreanos, assim, porque eu não consigo lembrar os nomes dos personagens. E aí eu me confundo inteira. Então eu não tenho essa capacidade ainda. Eu vou entender de quem que ele tá falando. É tipo 100 anos de solidão, né? É que precisa do manual, né? É que agora os coreanos estão bem Bombando, em né? voga. Eu li antes, tipo, Pachinko é incrível. Lindo Eu Tem não livro. li também. Pachinko Lindo é- livro. Vai ter um série, novelão. né, agora? Já tem, já não Ah, sei, já tem? Não acho que sei. já tem. Lindo. Então, assim, é legal ler uma literatura que você não sabe, assim. Sim. Na pandemia, eu participei de um clube, no finalzinho, quando já estava meio abrindo, de um clube de leitura de livros coreanos. E por isso eu conheci um pouco de literatura coreana, por exemplo, e por isso eu fiz a curadoria da livraria Aigo, que é uma livraria que tem lá Ah, eu sei qual é. no Bom Retiro, sacou? Tá vendo? Um clube de leitura que eu entrei porque um livro coreano, não sei nada de Coreia, vamos ler os livros coreanos, sabe? Tem aquele da livraria Haihuan, como chama? Rio Juan, Aí, tá vendo? Sai pela intrínseca. É a capa azul, né? Eu li. Lindíssimo. É uma delícia É de uma- leitura. Uma leitura levinha, Legal. gostosinha. E eu acho que nesse livro fala muito sobre o papel da livraria. Da mulher que quer ir pra livraria pra fazer crochê. Do menino que vai sair da escola de uniforme e quer ir lá todos os dias. Então, essa relação da livraria com o bairro. Sim. A Megafauna eu acompanho menos, mas a Simples eu sei que tem um trabalho político ali no Bexiga, né? A Simples, principalmente o Beto, né? A figura do Beto, que participa das reuniões que acontecem dentro do Bexiga, principalmente em relação ao patrimônio, né? Então, agora está acontecendo a obra do metrô e tem uma discussão, uma briga mesmo, né? Sobre o que foi encontrado nas escavações das obras. Então, muita coisa da época da escravidão foi encontrada. Então, aquilo, de fato, né? Fala, para a obra,
recolhe, vê o que é, enfim, cataloga e faz alguma coisa com isso. E do pouco que eu ouvi, assim, quando o pessoal do grupo aparece lá para conversar, muitos estudos não foram feitos durante essa obra, né? Estudo histórico para saber, será que pode meter uma pá aqui? Esse tipo de coisa. Tatuzão. Exatamente. Fala, pô, mas tinha um santuário aqui. Então, o Beto ele é mais presente nessa coisa do bairro para fechar o sentido, né? Da livraria não só ser apenas um ponto comercial, mas um ponto de encontro de pessoas dentro do bairro que lutam para manter a identidade do Bexiga, né? Eu acho que a Mega faz isso em algum outro lugar, né? Eu acho que é diferente, que eu acho que a Mega Fauna, a Eiffel, a Gato Sem Rabo, são livrarias que estão surgindo ali no centro, que estão fazendo com que o centro seja um lugar de pessoas, não um lugar que você vai lá, trabalha e volta para casa, assim, não é um... Ou nem quer ir porque o centro é perigoso, né? Então, acho que tem a ver mais com a devolução do centro para as pessoas, para elas caminharem, para elas irem fazer alguma coisa no centro, né? Porque eu acho que teve esse movimento de São Paulo de ser um lugar que você vai lá trabalhar e vai embora, ninguém morava, eu morei na Santa Cecília antes de o piso de taco ser modinha. E não tinha nada assim. Dava domingo, sábado, não tinha carro, não tinha gente na rua, porque era um lugar que as pessoas iam para trabalhar e quase ninguém morava lá. Que era uma delícia, eu imagino, né? Genial, o aluguel era baratíssimo. E aí agora não, acho que essa coisa do centro ser um lugar para as pessoas passearem, verem coisas, além de ser um lugar para você ir resolver um problema e trabalhar, assim. Eu acho que não tem essa proximidade que tem a Simples, que é, tipo, passar lá, tomar um café, ou, sei lá, deve ter já acontecido alguém chegar lá assim, você não tem R$5 ali pra comprar um negócio. Tenho certeza que Olha, já na aconteceu. Simples acontece muito. O que eu mais vejo é casais entrando e se separando. Já manda meu contato aí, ó. Aquele balcão, eu ouço muita história. Já manda nossos contatos. Tipo, terminei meu relacionamento. O que ele comprou pra ler? Mas a gente tem alguns clientes que são ali, ou que moram no Copan, tem o Michel, o Corofado, que ele mora lá, ele sempre passa lá, dá um oi. As duas têm os seus cativos, assim, né? A galera que você sabe... E vocês ficam julgando, vocês veem, você fala, ih, Olha lá que vai as ver. escolhas da pessoa, assim, não, tá passando por isso. Não, cara, Tem a curadoria, né, já também. Eu não julgo, porque às vezes eu fico obcecado por umas coisas, tipo, a minha última obsessão mesmo, tá passando agora, foi Duna. Eu vi que você postou, mas eu não assisti nem eu vi. fiquei obcecada. Eu fiquei obcecado, porque, Vale a cara, pena? olha Achei que não me pegou. Nath, ouve essa história. Império destrói terra de povo originário, o povo originário tem que se esconder num lugar e o Império tá interessado nas especiarias desse povo. Você já ouviu essa história em algum lugar? Nunca vi. Nossa, curiosíssima. Nossa, super. Isso eu fiquei obcecado. Tá, vou dar uma chance. Eu sei que tem navinha e um... É melhor, esse aí é o entretenimento da coisa, Eu entendeu? também acho, mas tem essa coisa do povo originário dizimado. Tá. Sobram alguns. E o detalhe, o filho do imperador tá jurado de morte, não morre. Quem que abraça ele? O povo originário. Quem que ele vai trair? Exatamente. Não conta o spoiler. Tá dado lá, ele volta pra lá pra recuperar o império do pai, né? Você assistiu o Rei Leão? Assisti, É tipo isso, só que sem ler. Hamlet, Sem Hakuna Matata. Mas que é uma delícia essa parte do Rei Leão. Lindo. Eu fiquei obcecado por Duna, eu falei... Aí fui, né? Especiarias, tá, deixa eu ver. De repente a gente tava lá no Império Turco já. Essas coisas, né? Então, mas não julgo Legal. porque, cara, imagina, essa coisa que você falou do ler coisas ruins, pra mim ela é definitiva, porque ela ajuda a criar o seu repertório. Pra mim também. Pra quando você se deparar com uma coisa realmente muito boa, você ter a humildade de falar, Né? isso é bom mesmo, velho, bom mesmo. E não ficar na dúvida, será? Sim. Não tem será, né, cara? Bom é bom. Não, eu acho que esse episódio podia ser quase um quadro já, assim, de tanto em tanto tempo a gente repete, porque aí dá pra repensar as dicas, dá pra Sim. gente Suas reformular obsessões o do momento, né? Exato. Sim. Do que Praia tá ou campo, obcecado né? agora, exato. A gente saber do que o Berigo tá obcecado, a gente saber as dicas da Flávia de poemas. Acho que é uma conversa que tem que ser retomada de tempo em tempo pra gente se atualizar. Completamente. Pode ser toda... Hoje é que dia? Quinta. Todo dia 25. Todo dia 25. Toda quinta-feira. Pode ser quarta, que quarta é dia de futebol. Mas não tem mais isso. Todo dia tem futebol nossa, agora. mas como Nunca vi. joga? Hoje teve Beleza, jogo né? do Futebol é mó Brasil. legal. Como joga? Hoje teve jogo do Brasil, inclusive. Foi ótimo, as Então. meninas ganharam de 1 a As 0. meninas ganharam de 1 a 0, né? É que eu sou muito ligada em futebol.
É, a Flávia é futebol mesmo. Olha Eu lá. jogava bola. Ó, bom saber. Bom, vamos lá. A gente quer dicas de vocês, então, pra gente Dicas. finalizar. Já demos Já um demos um monte, monte né? de dica. Esse episódio vai ser aquele que todo mundo É, fica, quais dá são, quais são? Faz post. Quais são as dicas de vocês? Livros, filmes, série, lugar, Não pessoa. vou falar de filme, que eu só gosto de série ruim e filme ruim. Ah, eu gosto. É, eu devo gostar de quase todos. Flá, me indica uma série ruim, assim, só pra eu conhecer gente uma saber série é ruim. Falar, o ruim. que é uma série ruim, assim? Tô aqui no Netflix, tá? É. Cara, Law and Order. Eu amo! Caramba, não. Quem não gosta? Existe alguém que não gosta? Eu não assisti. Existe alguém que não assistiu. Nenhum episódio? Existe alguém que não Eu já assistiu. Eu revi- acho que eu já assisti um Qualquer dois. hora que você liga a TV tá passando. Eu já vi todas as temporadas mais de uma vez, né? Nossa, não, eu não vi. Eu não vi. É quase um policial. Eu já sei, Vou tirar eu o já brevet posso de advogar, inclusive. Vou tirar o brevet de polícia americana. É, a gente Flávia, né? E eu gosto muito de filme ruim, assim, tipo Lucy, filme de ficção científica ruim. Eu gosto de filme de ficção científica. Gosto bastante. Eu gosto dos bons, mas eu gosto dos ruins. Você assistiu também. aquele do... que o cara põe um óculos e aí ele passa a ver a verdade? Não, mas já quero saber Eu qual quero é. saber Deve qual ser Então, bom esse aí. O cara trabalha na construção civil e tal, enfim, working class. Aí um dia ele tá andando na rua, ele vê um óculos escuro caído, e aí na hora que ele coloca o óculos, ele vê as coisas como elas são. Então ele olha pro outdoor da cidade, sei lá, tava escrito a marca Glavers, tava lá escrito obedeça. Nossa. Compre. Nossa, que legal. Quero ver esse filme aí. Submeta-se, Pô, isso deve ser trabalhe. bom, esse Mas me assim, é um pareceu filme bom. de ficção científica. A ideia Os caras é tinham ruim, mas 10 é bom. reais ali de Não, orçamento. a ideia era boa, só que o orçamento Era ruim. baixa. Ruim. Nossa, o financeiro liberou tipo R$3,50, assim, sabe? E aí, quando ele olha pras pessoas, as pessoas são caveiras. Então ele fica, tipo, em Nossa, choque com essa nossa. coisa assim, nossa, eu tô dopado. Ele vai lembrar o nome pra passar pra gente. Pra Eu gente vou lembrar conseguir. o nome em algum momento. Produção, vai aparecer Vai um quadro aqui, né? Eu sei, em algum momento. Mas de livro, Flá, Dica. O que vocês indicam? o que você tá lendo? Eu tô lendo Superstars da Cadeia, que é... Eu não vou lembrar o nome é difícil de falar, é Kuami, é da editora Fósforo. A premissa do livro é uma sociedade onde tem muitas pessoas encarceradas, na sua grande maioria são pessoas pretas, e aí eles fazem um reality show disso. Então, eles pegam algumas pessoas encarceradas e botam eles pra brigar, tipo Gente. MMA. E se você... Coisa meio Black Mirror, assim. É, meio uns jogos vorazes da realidade, Ah, assim. sim. E aí os caras, enquanto você briga, você vai subindo na cadeia e você consegue remissão da pena. Nossa, Nossa, não dá deve ideia, ser. não dá ideia. Pelo amor de Deus. Isso hein, vamos... acontece Nossa, nos mas Estados deve Unidos, ser é lógico. sensacional esse eu tô livro. no Pablo Marçal tá aí, não dá ideia. Tem umas 300 páginas, Nossa, eu tô, sei lá, total. na página 70. E é isso, assim, aí tem mulher, luta com homem. E aí só que isso é televisionado, as pessoas apostam nisso, eles vão lá no estádio. Tem um mercado disso. Tem um mercado. Eles Caraca. fizeram cadeia contra cadeia, assim, uma doideira, assim. Eu falei assim, vamos fazer isso, né? Vamos fazer melhor vamos fazer. É, não, é um episódiozão de Terceira Black maior Mirror. população carcerária do mundo. Ah. Não vamos dar essa ideia aí, não. E é bem legal, assim. Ele fala de coisas sociais, sobre encarceramento em massa, mas dessa glamorização de tudo, né? As pessoas Sim. são pessoas que foram Sociedade do pre- espetáculo. né? exatamente, é isso, assim. E tem torcida, tem souvenir, assim. Que fala, loucura. Que bizarro. É bem legal, eu Não tô tinha uma muito- série sul-coreana que tinha uma boneca que... É, Esse Round Six. Mas isso tem um Isso, é estilo, mais ou né? menos É, isso. tipo É, isso. esse É que, estilo. mas ali as Sobrevivência. pessoas se inscrevem, não é? É, mas no caso desses. Não, nos casos eles estão presos, né? Estão presos. né? Tá. Eles têm essa opção de Mas é ir esse pra modelo, assim, de... De... Terror. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Mas eu tô lendo isso, é bom. De poesia, eu tô lendo a Lilian Sais, do Círculo de Poemas. Assinem Círculo de Poemas. Pra quem gosta de poesia, vale muito a pena, é muito barato. Que é livro de desaparecimento, assim, são poemas que ela vai falando sobre desaparecer, e, assim, tipo, genial, assim, das melhores coisas que eu li. O Desaparecer é o que que é? É o poema, o livro o Poema do Desaparecimento, da Fósforo. Ela vai falando poemas sobre desaparecer, e aí vai... Desaparecendo. Nossa. Coisas que desaparecem. Não, Quero ler. ela fala sobre o desaparecimento, são poemas, então... Tá. Em algum momento no poema vai entrar a coisa de sumir, assim. Eu gosto, eu gostei Interessante. bem. Vou procurar. Assim. Mas eu sou que nem você, eu leio 200 coisas ao mesmo tempo, tentando pegar as coisas que tá aqui a história, assim. Abro 10 livros ao mesmo tempo. Mas a gente tipo, deu um monte de dica também. É, Acho que essas já já tá. super E valeram. agora, o Verdade. que eu quero ler é um livro que saiu pela Todavia, que chama Oreo. Oreo. É, Não capa vi laranja. esse também. esse Verigo, leia as 3 primeiras páginas, é genial. É mesmo? assim. É a história de uma família negra que junta com a família judaica nas gerações. E aí é essa pessoa que é uma negra de uma família judaica nos Estados Unidos falando
dos preconceitos das coisas, mas é engraçadíssimo, assim, é bem... Quero ler também, bom. quero ler tudo isso. Tá tirando sarro. Tá tirando sarrista total. mesmo. Suas dicas pra Bom, gente. eu tô lendo 3 livros também. Tô lendo Polícia da Memória, da Yoko Ogawa. É um livro que se passa numa ilha no Japão e as pessoas são proibidas de ter memória. Tanto a memória mental quanto a memória Nossa, física. afeto, gente. Eu tô bem numa parte em que a polícia entra na casa da protagonista, revira ali as gavetas dela e acha uma foto dela com o pai. E ela é intimada a falar, que foto é essa com o seu pai? Por que você tá querendo essa memória? Exatamente. Interessante. É uma distopia, Quero ver também. mas é uma distopia 10% só de distopia, não é tipo... Não tem especiarias, não tem nada, tá de boa. Mas é muito legal porque é um lugar que você não pode lembrar das coisas, porque lembrar das coisas a gente já sabe pra onde vai. Sim. Tô lendo As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. É um livro que se passa na década de 70, sobre a ditadura. Tem uma freira, tem uma militante política e tem uma que é mais tilelê da vida, assim. E também tô lendo o Patterson, do Círculo de Poemas, do William Carlos Williams, que é um poeta americano. É um poema épico. O livro... São 5 livros, né? Tudo fundado. E o Patterson é um rio que passa na cidade dele, que eu não lembro o nome. Mas se você gosta de natureza e descrições muito detalhadas das coisas, principalmente de planta... Eu não gosto É, das coisas muito Bom, tem detalhadas. um filme com o Adam Driver, né? que ele é um bus driver. Buzz Driver. E o Patterson, só pra amarrar, o Patterson, ele foi um dos caras que começou essa coisa de... Vamos olhar poesia onde ninguém tá olhando, nos detalhes, nas William coisas... Carlos Williams. Quer dizer, a tradição dele, né? É. E aí o mais divertido é que no meio da poesia, ele conta a história de alguém, do nada. Do nada ele conta assim, Natália nasceu na Moca, pipipipopopó. E aí ele volta pra poesia, depois ele vai contar uma outra coisa, enfim, Interessante. fudido. Olá. Vale muito a pena. Tá vendo? E é Vamos ler isso. tudo ao mesmo tempo. É. Nath, suas dicas. Bom, vou me resumir aqui nas minhas dicas. Mas o que eu tô lendo agora, na verdade, né? Eu tô lendo o livro que você me indicou. A maioria dos livros que eu leio, a Natália que me indicou. Boa, O Nath. Mesmo Rio, da Elisama, né? Eu querida. tô mais no começo, mas tô amando. Legal, já. Você vai gostar? bem legal esse Muito livro. psicanálise. Já sei que você gosta. Natália. Né? Muito show. E queria indicar os livros da Annie Ernaux, acho que é assim que fala, sempre eu erro, né? amo. Que eu amo, quero ler Acho todos. caro, Eu acho bem caceta. caro também. Mas ela é Nobel, Mas porque é ganhou. curtinho, né? Você lê, você senta e acabou. Mas todos valem a pena, porque meu estilo preferido de leitura não são histórias assim, tipo, tão meio abalantes, são histórias assim, contadas, tipo, vida, assim. Sim, Vida, sim. Vai amar Ferrante, biografia. amiga. Eu já li, já, Ferrante. você amei, leu já a li. Lê Ah, Tchekov. a Cruz de Você Legião vai eu não amar li, li Tchekov, outros. Os contos do É? Tchekov. Lê Ah, Tchekov. Monstro. legal. Então isso, assim, por isso que eu amo, tipo, biografias, né? Histórias histórias da própria vida, né? Histórias ali, enfim. Autoficção. Exatamente, autoficção. autoficção. Eu tenho essa vibe também. Eu tô no momento obcecado. Qual que é a minha obsessão agora, né? É um pouco ficção científica da história do... E se eu tivesse feito outra escolha, sabe? Assim, por quê? Porque eu vi um livro no TikTok que chama Em Outra Vida, talvez, que é horroroso, não precisa ler. Mas é muito de adolescente, na verdade. É tipo 12 anos, assim, 14 anos. É muito bobinho, assim. Mas eu sempre gosto de ficar obcecada do se eu tivesse feito essa escolha ou aquela, o que teria acontecido. A gente falou disso um pouquinho mais cedo, né? Olá, eu Feito sou... borboleta, assim. Efeito borboleta. E tem uma série agora na Apple, que com a Alice Braga, né? Brasileira, mas a série é gringa, chama Matéria Escura. Também achei a série chata, assim, não achei... Não, Suas Não indicações, aproveitou odiei absolutamente todas. nada. Indicando tudo que eu odiei. Agora vem a verdade da minha indicação. Porque eu sou muito... tenho pensado muito sobre isso, assim. Qual escolha sustenta o presente, né? Que momento, quais escolhas, enfim. E aí tem esse livro aqui que eu ganhei da Bárbara de aniversário, que ele é zero famoso, eu nunca vi outra pessoa que já leu esse livro, que chama Revivente. E aí, esse cara, talvez um pouco na ideia da Biblioteca da Meia-Noite, mas nada a ver, porque esse aqui é outra pegada, ele tem a oportunidade de acordar num corpo dele em outra vida. E aí ele vai vivendo isso em um dado momento. Então eu gosto muito dessa ideia dessa loucura, assim, de se eu tivesse feito essa escolha ou essa,
como eu estaria. Então, essa vai ser minha dica. E minha dica também vai ser o episódio que a gente gravou com o Beto, da Livraria Simples, e com o Cauê, do Outros 500, que era um antigo podcast que não existe mais, mas os episódios ainda estão no Spotify, então quem quiser ouvir, é onde a gente vai falar da taxação de livros, na época que estava sendo a discussão, e do mercado editorial, então acho que vale também. E o episódio da Liana, que a gente falou muito sobre escrever e ler, que eu acho que é bacana. E para presentear vocês hoje, Olha só. a gente vai dar um livro, porque a gente é super original. O melhor presente é isso, cara. É Mas falando, isso. eu peço livro de aniversário. E é um livro de poesia. Um Ah, livro de poesia do legal. José Anísio, que é um homem nordestino. Quando ele vem para São Paulo, ele vira zelador de uma escola, jardineiro de uma escola, e ele escreve esse livro de poesia. E aí a gente quer presentear vocês Claro. com esse livro Poxa, dele. Obrigado. Desafio do Lavrador. Agradecer o pessoal do Carandá, que mandou pra gente esse livro, Carandá, o Colégio Carandá, que Obrigada. mandou pra gente esses livros pra gente poder presentear vocês com essa história belíssima, que espero, você que gosta muito de poesia, espero que toque vocês também. Poxa, obrigado. Que lindo, Nesse espaço. cara. Obrigada, O Carandá. nome é muito bom mesmo. Ah, que bom. E E é isso, né, gente? muito obrigada, a gente. vocês. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. É muito importante pra gente que vocês se inscrevam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Não basta só assistir, tem que interagir com a gente pra gente saber se vocês estão gostando ou não. E voltem mais vezes. E contem também nos comentários se vocês vão ler alguma das nossas indicações, se Se já interessaram, leu. se já leu, se quer ler, se tem indicações novas também, né, pra gente ir compartilhando aí indicações, né? Obrigada a vocês por Obrigada. participarem. Obrigada. Flá, Isso. sensacional. Sensacional. Gostaram A gente do tem que papo? fazer um Obrigado. episódio do Não Leia. A gente É, porque as nossa, pessoas não têm maravilhoso. que ler. Não tem que É, ler. a gente tem que fazer outro episódio chamado Queime Seus Livros. Vem aí, vem aí, vem aí. É. Vila Frente, E o lá, último né? recado é: visitem a Megafauna E e visitem a Livraria Simples. E onde as pessoas... Manda um arroba aí, que a gente não falou. Arroba Flávio, Livraria onde Simples. fica a Megafauna? A Megafauna fica no térreo do Copan, o Instagram da Megafauna é o @livraria Megafauna, mas a minha dica é ouça um podcast que a gente faz lá sobre livros, que é o Livros no Centro, tá no Spotify. maravilhoso. legal. A gente conta uma história que é atravessada por livros e indica um monte de livro. Muito A bem. Simples já foi um episódio do nosso podcast, Olá. inclusive. Legal. Boa. Beri, é simples, fica a Rua Rocha. 259, bairro do Bexiga, próximo ao metrô Trianon Masp da linha verde. A gente não tem um podcast, a gente tem uma loja de livros novos e uma loja de livros usados e café moído. E Tá maravilhoso. Jorge Versilo ao vivo. É isso. Ao vivo gravado. Ao vivo gravado. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.